Saudações de Dia das Pessoas. Estamos vendo as crônicas de Israel como você nunca viu. Hoje, fascículo 43. Nós vamos basear o nosso fascículo hoje no capítulo 5 de Esdras, tá bom? Vamos tentar falar o 5, 6, até o 6 tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom? Então tá bom. Tá bom, tá bom? Então tá bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, começaram a profetizar aos judeus de Judá e Jerusalém, falando em nome do Deus de Israel, que os inspirava. Nessa época, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Olha o tamanho do caminhão que está passando aí. E não é um não, são dois. Eu sei que o barulho incomoda um pouco, mas a vista é tão linda, né? Então vamos continuar aqui. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, acompanhados e incentivados pelos profetas de Deus. Tatanai, porém, governador da região ocidental do rio Eufrates, juntamente com Setar-Buzanai e outros colegas seus, foram e perguntaram: quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essas paredes? Como se chamam os homens responsáveis por essa construção? Deus, porém, velava pelos anciãos dos judeus, que não se viram obrigados a interromper o trabalho, enquanto não chegasse a Dario um relatório e ele não mandasse uma ordem oficial sobre essa questão. Texto da carta de Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, a Setar-Buzanai, com outros colegas e autoridades da província, mandaram ao rei Dario. O relatório que mandaram dizia assim: saudações ao rei Dario. Saiba o rei que nós fomos ao distrito de Judá, ao templo do grande Deus. O templo está sendo reconstruído em pedra talhada. As paredes são revestidas de madeira. Trabalha-se com cuidado, a construção progride. Procuramos aqueles senhores e perguntamos quem lhes tinha dado ordens para reconstruir o templo e restaurar suas paredes. Pedimos também o nome das pessoas e tomamos por escrito o nome dos chefes para informar ao rei. Essa foi a resposta deles: nós somos servidores do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo um templo que no passado esteve de pé por muitos anos. Construído que foi por um grande rei de Israel. Quem foi o grande rei de Israel? Salomão, o qual levantou as paredes e fez o acabamento. Mas como nossos antepassados irritaram a Deus do céu, tá ouvindo? Não irritem o Deus do céu. Você estará brincando com fogo, menino. Ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e exilou o povo na Babilônia.
Entretanto, no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto mandando reconstruir esse templo de Deus. Até os objetos de ouro e prata que eram do templo de Deus e que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém para o templo da Babilônia, o rei Ciro retirou do templo da Babilônia e entregou a Sasabassar, a quem nomeou governador, dizendo-lhe: pegue esses objetos, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua o templo de Deus no mesmo lugar. Sesabassar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquela época até agora, o templo está sendo reconstruído, mas ainda não terminamos. Desde aquela época até agora. Então vamos supor que está, desde aquela época, pelo menos uma dezena de anos ou duas. Portanto, se o rei achar conveniente que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro mandou reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, depois comunique a nós a decisão do rei. Em vista disso, o rei Dario mandou investigar o tesouro da Babilônia, que também servia de arquivos, e verificou-se então que em Ecbatana, fortaleza da província da Média, havia um rolo onde estava escrito o seguinte: memorando: no primeiro ano de seu governo, o rei Ciro promulgou o seguinte decreto: Templo de Deus em Jerusalém. O templo deverá ser reconstruído para ser um lugar onde se ofereçam sacrifícios, e seus alicerces devem ser restaurados. O templo terá 30 metros de altura e 30 de largura. Terá 3 fileiras de pedras talhadas e uma fileira de madeira. A despesa correrá por conta do palácio. Também os objetos de ouro, prata do templo de Deus, retirados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e trazidos para a Babilônia, serão devolvidos. Desse modo, tudo voltará ao seu lugar no santuário de Jerusalém e será colocado no templo de Deus. Eis o decreto. Acha que o rei Tatanai vai obedecer ou não? Agora, pois, Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, junto com Setar-Buzanai e os colegas e as autoridades do território ocidental do rio Eufrates, afastem-se de lá. Uau! Deixem o governador de Judá e os anciãos dos judeus trabalhar no templo de Deus. Eles podem reconstruir o templo de Deus no seu antigo lugar, a respeito do trabalho que os anciãos dos judeus estão executando na reconstrução do templo de Deus. Ordeno que se pague tudo o que esses homens gastarem, pontualmente e sem interrupção, usando para isso as rendas reais dos impostos recolhidos na região ocidental do rio Eufrates. Todos os dias, sem falta, seja fornecido a eles o necessário para o holocausto em honra ao Deus do céu, isto é, bezerros, carneiros, cordeiros, também trigo, sal, vinho e óleo, conforme os sacerdotes de Jerusalém pedirem. Desse modo, eles poderão oferecer ao Deus do céu sacrifício de odor agradável, e que eles rezem pela vida do rei e pela vida dos filhos do rei. Amém. Se alguém desrespeitar o que está nessa carta, ordeno que seja tirada da sua própria casa uma viga de madeira que será afincada no chão, para que a pessoa seja nela enforcada. Depois, transforme a casa dessa pessoa num monte de ruínas. Queimena. E o Deus que aí fez habitar o seu nome
destrua todo rei e todo povo que ouse modificar ou destruir o templo de Deus em Jerusalém. Essa é uma profecia. Quem ousou destruir o templo de Jerusalém? Roma, anos 70 da nossa era. Eu, Dario, dei esta ordem, que seja fielmente cumprida. Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, com Setar-Buzanai e os seus colegas, fizeram tudo exatamente como o rei Dario tinha mandado. Os anciãos dos judeus puderam então levar avante a construção. Tudo ocorreu bem. Graças ao Deus do céu, aquele que mora lá em cima, o vigia das pessoas. Onde foi que eu parei? Parei aqui. Graças ao incentivo das palavras inspiradas dos profetas, Ageu, Zacarias, filho de Ado, terminaram a construção conforme a ordem do Deus de Israel. E segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Ah, tá vendo aqui, ó. Dario 1, Ciro 2, Artaxerxes ou Xerxes 3. Então tá dirimida a dúvida que eu estava tendo. Então Ciro foi um, Dario foi o outro e Xerxes o outro. Terminaram a construção dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. E depois de Dario veio Xerxes, é isso? Cheios de alegria, os israelitas, ou seja, sacerdotes, levitas, repatriados, celebraram a dedicação do templo de Deus. Nessa ocasião, ofereceram em sacrifício 100 bezerros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel, uma para cada tribo. Perceberam aqui? 12 bodes, um para cada tribo. Ou seja, Israel está reunificada. Acabou aquela briga de 12 tribos contra 2. Amém? Estabeleceram também os sacerdotes divididos conforme suas classes e os levitas segundo seus turnos para servirem no culto de Deus em Jerusalém, como manda a lei de Moisés. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os levitas se haviam purificado em conjunto, por isso estavam puros. Então imolaram a Páscoa para todos os repatriados, para seus irmãos sacerdotes e para si próprios. Comeram a Páscoa os israelitas que tinham voltado do exílio e todos os que evitaram contaminar-se com a população local e que se uniram aos israelitas para aderir a Deus. Durante 7 dias celebraram alegremente a festas de pães sem fermento, pães asmos. Festejaram ao Senhor, porque o Senhor, mudando a atitude do rei da Assíria, lhes deu forças para trabalhar no templo de Israel. Amém? Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.